Boa noite, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo para vocês para fazermos a instalação do banco de dados Postgres. Quero que vocês façam a instalação na máquina de vocês depois, tá? Vou disponibilizar o download desse material. Esse material nós já trabalhamos ele em sala. Eu vou revisar um pouquinho do que a gente já falou e passar a sequência do que a gente ainda não trabalhou em sala de aula e passar um exercício para vocês, tá? Bom, nós vamos fazer a instalação do banco de dados Postgres, certo? E esse banco nós já comentamos sobre ele em sala de aula, tá? A instalação dele é tranquila, ok? Eu vou deixar a instalação dele aqui rodando. Vocês vão poder verificar que na instalação do Postgres, a única coisa que a gente vai precisar estar escolhendo aqui o nosso usuário e senha padrão do banco, ok? Então, tá aqui, eu vou dar um next, next. Nas opções dele eu vou deixar marcado o Postgres SQL Server, o pgadmin4, que vai ser o nosso editor de SQL, ok? O Stake Builder eu vou desmarcar, que a gente não vai usar, e Command Line Tools nós vamos deixar marcado também. Embora a gente não utilize nas nossas aulas, porque todo o nosso comando vai ser utilizado pelo carry, pelo nosso pgadmin, onde a gente tem o carry tools, onde a gente vai digitar os nossos códigos SQL, ok? Vou dar um next, deixar local padrão, porta padrão, ok? Vou deixar ele instalando. Quando ele pedir usuário e senha, a gente vai utilizar um usuário e senha padrão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que eu tenho utilizado nas nossas aulas, ok? Bom, enquanto ele está aqui rodando, eu vou passar um pouquinho para vocês, né, do que a gente trabalhou e fazer uma revisãozinha do que a gente já falou nas aulas, tá? E aí, depois dessa revisão rápida, eu vou dar sequência, o banco já instalado, e a gente vai criar o nosso primeiro esquema, tá? Com as nossas tabelas, e aí a gente já vai passar uma tarefinha para vocês poderem fazer essa criação de tabela na máquina de vocês, ok? Enquanto a instalação do banco está rodando, eu deixei aqui então para vocês o nosso material, né? A gente está falando, começou falando então, fazendo uma introdução sobre o SQL, o porquê, né, da necessidade de um SGDB. Eu falei de quando nós tínhamos sistemas mais antigos que armazenavam dados em arquivo texto, certo? E nós tínhamos vários problemas, e eu elegi dois ali, problemas clássicos, onde a gente tinha muito problema e não dava para trabalhar daquela forma, né? Arquivos corrompidos, integridade referencial, ok? Então, esses sistemas, COBOL, Clipper, armazenavam os dados em arquivo texto e era muito fácil corromper arquivo. Corrompia, a gente tinha que rodar às vezes um programa separado para reindexar a base, né? E isso demorava muito tempo, a gente perdia muitos dados e isso era muito complicado, tá? Integridade referencial nada mais era do que a integridade da referência dos dados cruzados, ou seja, eu cadastro um cliente, eu cadastro uma venda e eu informo numa venda quem que é o cliente daquela venda. Quando eu faço isso, depois eu não posso excluir aquele cliente. Você vai tirar um relatório da venda, por exemplo, para mandar para o fiscal, e aí você vai falar que aquela venda é de qual cliente, sendo que você excluiu o cliente. Então não pode excluir um cliente que já tem a venda. Isso nós chamamos de integridade referencial, ou seja, a integridade da referência dos dados cruzados precisa ser mantida, né? Como que era feita essa integridade referencial? Era feita na mão, tá? Então você fazia o cadastro do cliente, fazia funcionar bonitinho, né? Colocava a tela com as rotinas de inserir, alterar, excluir, mas não tinha como você colocar uma validação na exclusão, porque ainda não tinha venda. Então como é que você ia validar? Só pode excluir o cliente caso ele não tenha venda, sendo que a venda ainda não foi desenvolvida. Aí então você fazia o que? Quando ia para a venda, desenvolvia a venda, aí você tinha que voltar no cadastro do cliente e colocar a regra, ó, na hora de excluir o cliente, então eu verifico se tem venda, tá? Então esse processo era muito manual, e tudo que é muito manual a gente perde informação porque passa batido alguns processos. Bom, aí onde tinha falha de integridade referencial, né? Você às vezes passava batido, não colocava uma validação, pronto, tinha um problema, né?
e a gente podia então excluir um cliente que tinha venda, e aí se ele está a venda daquele cliente, como é que aparecia? Aparecia em branco. Eu peguei muitos sistemas em COBOL, onde você listava contas a receber, aparecia as contas que tinha para receber, mas não sabia de quem que era o cliente, porque aparecia em branco. Por quê? Porque o cliente tinha sido excluído do sistema, tá? Bom, nosso banco aqui foi instalado, ok? Depois nós vamos então abrir ele para trabalhar. Bom, falamos do SQL. O SQL é um padrão, certo? Até fazer um comparativo, né, com o modelo OSI que a gente tem na rede. O modelo OSI foi responsável por criar o padrão de um protocolo chamado TCP/IP. TCP/IP é um protocolo que ficou famoso por causa da internet, é o protocolo usado na rede hoje basicamente, e é usado na internet. Então, o modelo OSI era um padrão, certo? E esse padrão era seguido por alguns protocolos. A mesma coisa, o SQL é um padrão, né? SQL significa Structured Query Language, ou seja, linguagem de pesquisa estruturada, né? Falamos de tudo isso já, vocês já estão até um pouco cansados dessa parte aí, interessante vocês saberem dessa introdução, da onde vem o SQL, ok? Vem dessa necessidade de termos um SGDB, um sistema gerenciador de banco de dados, e aí muitas empresas foram criando seu banco de dados usando o padrão SQL. A Microsoft criou a SQL Server, a Oracle criou o banco de dados Oracle, enfim, IBM criou o DB2, a Sun Microsystem criou o MySQL, a Sun foi comprada depois pela Oracle, a Borland, que era uma empresa que desenvolveu o Delphi há muito tempo atrás, ela tinha um programador chamado Paul Winter, criou um banco de dados chamado Interbase. Depois nós temos uma versão free desse banco, né? O código-fonte dele foi jogado na internet e geraram uma versão free do banco chamado Firebird, né? Então, tá aí um pouquinho do que a gente falou dos bancos de dados, a estrutura interna de cada um é que é diferente. Você vai fazer um sistema para um site, você vai usar um banco. Você vai fazer um sistema para uma autopeças, você vai usar um outro tipo de banco. Você vai fazer um sistema para Petrobras, você vai usar um outro tipo de banco. A estrutura interna do banco é o que vai determinar a diferença. Então, se eu uso um sistema grande, vai utilizar um tipo de banco de dados, um sistema menor, outro tipo, e assim por diante. Ok? Falamos então do modelo relacional, que a maioria desses bancos utiliza o modelo relacional. Falamos da ligação entre entidades no modelo relacional, né, que é por chave primária e chave estrangeira. Falamos da cardinalidade, ou seja, um cliente pode ter uma cidade. Uma cidade pode estar em vários clientes, então relacionamento 1 para N. Falamos do relacionamento N para N, que gera uma tabela associativa, né? Ou seja, eu tenho uma venda e produtos. Qual é a relação entre elas? É N para N. Por quê? Porque uma venda pode ter vários produtos. E um produto pode estar em várias vendas. Então, relacionamento N para N gera uma tabela associativa, ou seja, eu tenho a tabela de vendas e itens, ou itens da venda, né? Essa tabela de venda e itens, nós vamos ter os produtos específicos de uma venda, ok? Então, a gente chama isso de tabela associativa, falamos bastante disso em sala de aula, ok? Está em alguns exemplos do material, coloquei outras modelagens de exemplo, certo? Bom, tá aqui uma modelagem que é o que eu quero que vocês façam no banco. A gente vai criar algumas tabelinhas agora, vai fazer insert e vocês vão criar em casa então 5 insert para cada tabela. Eu vou criar a tabela de cliente, vou criar a tabela de cidade e no modelinho aí tem as outras tabelas e eu quero que você crie essa modelagem aqui da página 8, ok? Então o nosso material ele vai nós vamos utilizar essas tabelas aqui e nós na sequência começamos a falar um pouquinho de tipos de dados para criar os campos, ok? E até entrar nas subdivisões do SQL, que comentamos também em sala de aula. Então, falamos ali na aula 3, manipulando registro, onde a gente vai inserir dados em uma tabela. Tá? Então, a gente está falando aqui de criação de tabela, tudo isso a gente já falou em sala de aula. Tá? Código para criar uma tabela, código para alterar uma tabela, código para inserir dados numa tabela. Tá? Falamos disso, eu vou revisar isso então, e aí a gente vai ter uma tarefinha para essa parte, ok? Bom, então vou fechar aqui o nosso material.
Vou abrir o PG Admin. Vou colocar ele aqui na nossa tela. Tá aí o nosso PG Admin, ok? Vou abrir nosso banco, mostra a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosso primeiro banco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, pessoal, tá aí. Quando você instala o banco Postgres, ele cria um banco chamado Postgres. Então, aqui em databases, nós temos lá um banco Postgres. Cada banco tem um ou mais esquema, tá? Esquema é uma modelagem. A gente tem um esquema chamado Public, que é o esquema padrão, tá? Nós vamos criar toda a nossa modelagem nesse esquema. Você pode criar um esquema financeiro, administrativo, contabilidade, tá? Então o seu sistema pode ter vários esquemas, tá? E pode ter um esquema só, isso aí depende muito do desenvolvimento da onde você está trabalhando, tá? Nós vamos criar aqui, botão direito em cima de Public, tem essa opçãozinha aqui, ó, Carry Tool. E aqui a gente abre o nosso editor de SQL, tá? Então a gente vai criar a nossa primeira tabela, Create Table. Esse código então está no nosso material, né, de como criar tabela. Eu crio alguns exemplos ali de tabela, tá? Create Table e o nome da tabela, por exemplo, Create Table cidade. Aqui tudo é uma linha só, tá, pessoal? Uma linha de código, mas como é muito grande a linha, eu vou quebrar a linha para aparecer, para ficar mais legível, tá? Mas tudo isso aqui é uma linha só, ok? Então, Create Table cidade. Eu vou colocar aqui seed código integer not null, seed nome, varchar, vou colocar aqui de 60, seed uf, char de 2. Vou dizer primary key, que a nossa primary key vai ser o campo seed código. Tá aí. Tudo isso aqui é uma linha só, tá? Então eu quebrei linha para ficar mais legível, ok? Eu vou executar esse código, tá? Dá um F5, eu clico aqui em execute. Rodou com sucesso, tá aqui a nossa mensagem, com sucesso. Se eu clicar aqui em tabela, ó lá, já tem a nossa primeira tabela, tabela cidade, ok? Eu aconselho que vocês guardem esses códigos, ok? Ó, façam o seguinte, eu costumo pedir para os alunos fazer isso daqui, ó. Sempre que você for utilizar um banco de dados, for estar trabalhando com vários códigos SQL, guarde o código que você está executando. Por quê? Porque senão vai ficar muito cheia a sua tela, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse código aqui da criação da tabela cidade e vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou criar a minha segunda tabela, que é a tabela cliente. Tabela cliente, clique código, integer not null. Por que é not null? Que é a nossa chave primária. Lembra que falamos que a nossa chave primária é um campo que não pode se repetir e nunca pode ser nulo, ok? Porque clique código, clique nome, seed código, seed nome. Nós falamos também sobre o nosso prefixo, tá? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com prefixo para identificar. Você vai fazer um relatório que traz nome de cliente, nome de cidade. Se tem prefixo, seus campos, se de nomes, clique nome, você vai saber qual campo é de qual tabela, tá bom? Então, clique código, integer not null,
cli nome, varchar, varchar é campo texto, ok? Com 60 posições, cli endereço, varchar também, que eu vou colocar com 100 posições. Cli dt nasc, que é a data de nascimento do tipo date, ok? E primary key, o campo cli código. Ok? Beleza, vou executar e clicar aqui em table, dar um refresh, tá lá, refresh, duas tabelas, ok? Vou pegar esse código, vou guardar aqui no meu arquivo texto, vou disponibilizar esse arquivo para vocês também, tá bom? E aí nós vamos inserir dados, insert into e o nome da tabela, por exemplo, cidade. Aí eu vou falar em quais campos eu quero inserir dados, por exemplo, cid código, cid nome e cid uf. Quais valores? Values. Vou quebrar a linha também. Código, eu quero colocar o campo, o valor 1. Maringá. Vocês estão vendo que a minha filhinha está participando da aula, né? Né, filhinha? Fala oi pra turma. Oi, eu sou a Helena. Insert em cidade, eu vou inserir valores nos campos cid código, cid nome, cid uf. E vou colocar o valor 1, valor Maringá e PR, ok? Vou rodar, tá? Ok. Como é que eu sei se eu inserir? Vou guardar esse código aqui no meu notepad, fazendo um select. Select asterisco from cidade. Manda executar, vai mostrar o que tem na tabela cidade, tá? Então, olha só. Select, selecione. Aí eu falo quem que eu quero selecionar. Por exemplo, eu quero selecionar só o campo cid código. From, né, da tabela cidade. Manda executar. Olha lá, trouxe só o campo código da tabela cidade, tá? Se eu colocar cid código, cid nome, vai trazer só o campo código e nome, tá? Se eu colocar código, nome UF, vai trazer código, nome UF. E se eu colocar asterisco, ele vai trazer todo mundo. Ok? Tá lá. Bom, vou guardar aqui meu select. Vou inserir mais cidades. Eu quero que vocês insiram 5 cidades. Vou colocar aqui cidade 1 e cidade 2 de exemplo, ok? Inserir a cidade 1, inserir a cidade 2. Beleza? Ok, inseri a cidade 1, inseri a cidade 2. Vou fazer um select. E tá lá, cidade 1, cidade 2. Beleza? Bom, eu quero alterar os dados da cidade 2. Eu vou fazer um update. Update cidade 7 para setar um novo valor. Eu quero setar um novo valor no campo cid nome. E o valor vai ser São Paulo. No campo cid uf, eu quero colocar um novo valor também. O valor vai ser SP. Se eu fizer só isso aqui e rodar, ele vai rodar para todo mundo, ok? Eu quero rodar só para o campo onde where cid código é igual a 1, tá? Vou quebrar a linha aqui para não ficar grande, né? Pronto, onde o campo é igual, cid código é igual, mando rodar aqui, certo? E deixa eu ver, tem alguém errado aqui. Update, cid nome. Cid código igual 1.
ver quem está errado aqui. Eu tinha um campo aqui, cd uf. Meu campo cd uf. cd uf. Tinha alguém digitado a mais aqui. Eu tirei o espaço ali, ele funcionou, tá vendo? Tá aqui, ok. Então eu quero alterar, certo? Eu falo quem eu quero, o campo e o valor novo. E aí eu sempre uso a chave primária para indicar aonde essa alteração vai acontecer, tá? Bom, se eu rodar um select aqui, a gente vai verificar que o nosso, olha lá, cidade 1 foi alterado para São Paulo. Se eu colocar essa alteração sem o where, que é um perigo, ele vai alterar todo mundo, ó. Alterou, certo? Agora eu vou rodar um select e eu vou ver que ele alterou todo mundo para esses valores, ó, São Paulo, SP, tá? Então muito cuidado, o where ele é muito importante para quando nós vamos fazer o update e o delete. O update é para alterar e delete from cidade where cd código igual a 1, excluir, ok? Excluir a cidade que o código é igual a 1, beleza? Bom, se eu rodar um select aqui, eu ainda tenho a cidade 2, ok? Bom, vou rodar um insert da cidade 1 aqui novamente. Agora eu tenho cidade 1 e cidade 2 novamente. E vou rodar um delete from cidade, sem o where. O que vai acontecer? Vai excluir todo mundo. Por quê? Porque eu não filtrei, eu não disse aonde que eu quero deletar, então ele deleta todo mundo. Ok? Rodou, olha lá, não tem mais ninguém na tabela cidade. Ok? Então, por enquanto, é isso que eu quero que vocês façam. Criem as outras tabelas, tá? As tabelas daquela modelagem que eu mostrei para vocês. É a tabela cidade, cliente, fornecedor, venda, compra, venda itens, compra itens e produtos. Nós fizemos essa modelagem no papel na sala de aula. Agora vocês vão fazer no banco e a gente viu aqui como utilizar o banco, ok? Vou postar esse material e na quinta-feira a gente tem uma videoconferência e vamos falar disso, tudo bem? A gente revisa isso, vai fazer o exercício junto, tá? E a gente passa para o próximo conteúdo, beleza? Bom, vou postar esse material, vou postar a atividade e aí a gente, espero que vocês consigam fazer. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para mim, tudo bem? Se não tiver meu número, pode pedir para o Gabriel e ele passa para mim, tudo bem? Quinta-feira a nossa videoconferência, eu vou tentar fazer pelo Skype mesmo, depois ainda vou gravar essa aula da videoconferência e vou postar no YouTube e disponibilizar para vocês, ok? Pessoal, é isso, obrigado, instalem aí o Postgres, como a gente fez aqui na instalação, vocês viram, ok? Vai abrir o PGAdmin, esse PGAdmin, só de você ir lá na barrinha do seu iniciar, procurar PGAdmin, você vai ver que ele instalou, tá lá, vai abrir no browser, tá? Abra o PGAdmin, vocês viram aí como é que vai entrar, entra no seu banco, entra no esquema public e botão direito em cima dele, Carry To, vai abrir o editor de SQL. Tá tudo aí no vídeo, ok? Pessoal, é isso, obrigado e nos vemos na quinta-feira.